Aí foi pro mundo. Aí eu fui pro mundo mesmo e eu já era bem assumida. Então, ali 2017 até hoje, assim, eu tive questões dentro da minha família, mas depois a minha mãe... eu não sei se chegou o momento da gente falar disso, Pode, né? E eu de pode. novo aqui entrando. E aí a minha mãe... Porque agora já conhecemos a Bibi, Já né, conhecemos bem? a história dela, que também a história da família também tem Um viés aí. um viés aí bonito. E aí a minha mãe, foi bem difícil pra minha mãe também, o momento da minha mãe de aceitar essa... Não vira tanto que senão você não vai sair senão na câmera, não amor. saio, né? Desculpa. Olha que beleza. Pronto. E aí, a minha mãe, ela demorou um pouco para entender esse lugar, porque os nossos pais criam expectativas, né? Então, eles criam caminhos para os filhos. Eu sou filha única por parte da minha mãe, então ela criou as expectativas dela sobre mim. Minha mãe sempre foi uma guerreira, me criou. Meus pais são separados há muitos anos, então minha mãe sempre foi uma referência de força para mim. E ela acabou criando as expectativas dela. Hã? Isso já é péssimo. Por quê? Porque cria um yang muito alto. Distanciou. O afetivo. Isso, distanciou bastante. Assim, hoje, essa retomada desse afeto foi agora, na minha fase adulta. E aí, a minha mãe, depois de um tempo, eu saí de casa, fui morar sozinha. Isso deu uma distanciada entre nós, mas foi um período importante pra gente amadurecer o quanto que a gente tinha uma conexão. Cortar esse cordão umbilical, filha. E a aceitação da família, pra mim, que é o ambiente mais acolhedor que existe, foi essencial na minha vida, assim. Hoje eu vivo uma vida... eu não gosto dessa palavra, a Bia também já me ensinou muita coisa sobre isso, mas eu vivo uma vida normal. A Bia frequenta a minha família, as pessoas me identificam como um casal, me respeitam. Como que vocês se assumiram? Vamos lá. No nosso relacionamento? Não, dentro da família de vocês. No meu caso... Foi por etapas. Foram etapas, tá? Que passa por essa situação, assim, já viu, ou passa, ou está na fase que... pra onde eu vou agora? Vou sair do armário ou vou continuar no armário? Eu acho e pra que quem já passou dessa etapa, já tá na etapa de vocês, vai falar assim, mais uma história, olha que legal. Estão contando, mas a gente quer ajudar, a gente quer fazer com que a pessoa saia e se assuma e seja feliz, porque esse é o intuito. E quem da família também escuta essa história, saiba que a rede de apoio familiar é o passo mais sensível, fundamental para aceitação. Porque ele que traz o conforto do outro poder dizer, sou gay, sou lésbica. Porque se você não tiver esse... Ele dá o apoio. Ele chancela ali. Ele chancela. Uma, isso que eu queria falar. Uma orientação sexual. Porque o outro fica muito reprimido com o que o outro vai pensar, né? Com o que o vizinho vai dizer. Com o que o vizinho vai dizer. O maior temor da minha mãe era esse. Eu acho que a minha mãe sempre quis que eu fosse feliz, isso não é incontestável. Claro. Eu acho que todos os pais querem isso. E você não quer que o filho sofra. Então, na cabeça ali, era esse o pensamento. Mas, no meu caso, eu não saí do armário espontaneamente. Eu vivi essa fase da autoaceitação. Eu fazia terapia, eu fui buscar a terapia sozinha. Minha mãe até achou que eu estava numa fase deprimida por conta do trabalho, porque eu tinha saído de um emprego e ido para outro. Ela não fez uma conexão. E eu emagreci muito, né? Eu emagreci em 4 meses 9 quilos. Então era evidente ali, alguma coisa estava passando comigo. E eu afastei a minha mãe desse momento porque nem eu sabia o que dizer, nem eu sabia o que eu era. Então eu tive muita dificuldade de me aceitar. O momento que eu já estava me aceitando ali, meados de abril, porque foi curioso, porque a minha mãe, ela começou a achar estranho. Então, acabou invadindo ali minha privacidade, acessando meu celular, mas por uma preocupação de mãe,
porque eu tava num momento deplorável ali. Eu tomava antidepressivo, ela não tava entendendo o que estava acontecendo, e eu já era adulto, então ela não ia comigo ao médico. Eu fui buscar terapia e eu fui ao psiquiatra também nessa época, por orientação da psicóloga. E a minha mãe não entendia. Então ela acabou invadindo a minha privacidade. Eu, na época, como eu falei, não conhecia ninguém do mundo LGBT, muito menos lésbica. Eu sabia de pessoas que talvez fossem gays, né? Dos meus amigos, mas eu não tinha noção. E aí, ela mexeu no meu celular. E ela viu várias conversas no dia do meu aniversário. Então, a minha mãe que me tirou do armário, né? E aí, ela me questionou. Eu não contestei, porque eu já estava numa fase em que eu já me aceitava. Então, quando ela me questionou, eu não contestei, eu falei, é isso e é sobre isso. E a partir daquele momento, foi um baque. Porque eu não preparei nenhum território, eu não introduzi o tema, era um tema também que era um tabu na minha casa. O sexo era um tabu, sempre foi, por conta da criação da minha mãe, ali minha avó também era uma pessoa muito conservadora. Então, eu acabei sendo tirada do armário nesse aspecto. Depois as coisas foram se encaixando. A minha mãe, eu esperei um pouco o momento da minha mãe, porque para minha mãe foi... Eu também não posso impor um diálogo, claro, porque senão vira um monólogo. Então, eu esperei um pouco esse momento da minha mãe. Demorou, no meu caso, mas a minha mãe também foi buscar conhecer o tema, foi ler livros, foi tentar entender. E aquela fase foi uma fase em que a gente se afastou, assim. A gente não conversava sobre nada. Eu ia trabalhar, eu voltava, eu dormia, então minha casa era como se fosse um hotel, porque a gente não se falava. Teve um distanciamento muito grande, assim. Mas eu respeitei essa fase da minha mãe, mas a minha mãe também foi atrás de entender. Hoje a nossa relação é muito boa. Você não teve a acolhida necessária? Não tive. Então, assim, por isso que e foi sofrido. Mesmo ela te tirando do armário. Mesmo ela me tirando do armário. Qual era? Então, ela veio cá, questionar. Né? Exato. Não, quando ela questionou, para ela foi um baque, assim. Não foi uma notícia confortável. Não foi uma notícia que ela esperava. Né? Ela tinha toda uma expectativa. Mas será que ela não desconfiava nem um pingo? A minha mãe não. O meu pai, sim, mas a minha mãe não. A minha mãe não desconfiava, porque o que aconteceu nessa fase? Eu tava com essa menina, mas eu ficava com homens. Eu levava eles na minha casa. Eu vivia uma vida dupla, literalmente. Então, a minha mãe não... Você queria enganar a sua mãe. Exato. Eu queria enganar minha mãe. Pegava o coitadinho, levava lá, entendeu? Dava o golpe. Foi isso, eu dei muito golpe. Pra ficar com a outra. Exato, eu dei muito golpe. Então a minha mãe não desconfiou. Nossa, isso é tão atual. Tem muitas mulheres que fazem isso até hoje, né? Uhum. Eu tem também fiz homens. A mesma coisa que a Amanda. Você acha que não tem um monte de homens? Não. Uhum. É triste. Gente, pelo amor. Para as duas histórias, né? Para você e para o outro que você tá enganando, porque você também tá fazendo outro perder um tempo, né? Uma automutilação. Imagina quem namorou o Tami. Mas assim, a gente também tem que entender o tempo do outro, porque o outro, a autoaceitação ela é muito difícil. Eu sei, mas você imagina, a pessoa se questiona, de uma né? hora para outra, o cabelo era aqui, virou aqui, né? Tudo mudou. A gostosa, que era filha da Gretchen, que dançava, papapá. Daqui a pouco. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, né? É porque, pra você ver, se você tem uma educação desde o começo, você consegue se identificar, né? A sua autoidentificação. Quando você não tem isso, você começa a ir por um caminho que é o teste ali. É a vida real. Então, beijar uma mulher pra mim era uma coisa muito maluca. Uma outra coisa aí que a gente precisa tocar no assunto. É essa história de querer agradar a família. Sim. Por isso que eu cheguei e citei o caso dela. Porque ela diz o tempo inteiro que ela nunca quis ser dançarina. Porém, a mãe dela, que achava ela muito linda, cabelão comprido, toda gostosa, colocava pra dançar. Não era o que ela queria. A gente tem esse... que é o caminho da normatividade, né? Aquilo que impõe como correto e que você segue aquela linha porque o seu ambiente propicia aquilo.
Isso é muito preocupante. Porque Por a isso que pessoa... eu acho que entram várias pessoas com depressões e tudo mais. Quando não, entra até um suicídio na história. Tudo isso porque o medo de não aceitação dessa família e como que vai lidar, e ela que vai ser a frustração da família inteira, como se fosse assim, o leproso. Oi! Isso causa um certo receio, assim. Um dos maiores medos da minha mãe eram os meus tios. Minhas tias. É sempre alguém, E a minha mãe... É vizinho, é vó. Sempre vai ter uma peça X que eles vão colocar, que é um medo de alguém. O medo do julgamento do outro, É. né? E o medo do julgamento do outro não é nem sobre a minha mãe, porque eu acho que se fosse sobre a minha mãe ia dizer, dane-se o que você pensa, mas é sobre Então, mas por a que minha que essa filha, mãe né? não fala? Pois é. Porque há um receio, né? Era um tema pouco explorado. Isso continua, Sabe, gente. Isso sabe continua. que a minha mãe uma vez já falou, né, do sentimento de culpa também, né, aquele lugar onde foi que eu errei, né, então... Errou no quê? Exato, né, Oi! como ainda, né, eu falo ainda porque sim, né, ainda, né, Ainda, é visto gente, como ainda, porque algo... eu tenho um caso muito, muito recente num núcleo de amigas que, assim, gente, só falta o menino Jesus Cristo, não sei o que falta. Falar. Sabe? Não, Só falta ele ele não falar. não, assim, ele não precisa falar, porque ele tem trejeitos muito afeminados. Por mais que ela corte o cabelo curto, por mais que ela compre umas roupas bem masculinizadas, tal, e diga que o fulano, ai, nossa, é um inferno, porque ele beija todas do condomínio. É que a mãe se auto-engana, né? Porque, assim, essa questão da vaidade ou masculinidade, tem né? 15 anos. Então, nós não estamos falando de uma coisa... É porque precisa introduzir o assunto do sexo. Quando você introduz o assunto do sexo com o outro, ele deixa de ser um tabu. Quando eu fui me assumir, uma das coisas que era um tabu na minha vida era sexo. Que é uma má notícia? É. A irmã mais velha é assumida e casada. E ele não consegue. Então, não é falta de. Não é falta de. É a imposição, né, talvez, de família. Eu acho que para o homem é muito mais difícil. É isso que eu enxergo. É assim, eu acho que... Porque ela aceitou, assim, não foi fácil, claro que não. Mas hoje, assim, eu falo, olha, fulana, você tem 2 filhas. Você viu que você ganhou uma filha? Ele é filho único? Não, tô falando a irmã... Biologicamente. Assim, eles estão em 3. São 2 meninas e um menino, que é o caçula. Então, a irmã mais velha, ela é lésbica. Então, teve todo um problema de aceitação, papapá. Mas já superou. Mas são casadas, moram juntas. E eu falo, fulana, você viu que você ganhou uma filha? Porque eu já sabia, porque eu sou a tia moderna. Então, eu já sabia, porque elas... Foi o que aconteceu com a gente, né? De ganhar uma filha. A minha mãe ganha uma, sua mãe ganha outra. Sim. Foi muito isso, né? Esse movimento. Hoje elas interpretam assim, as nossas mães. Então, mas aí, veja, ela já tem essa situação que já aconteceu, ela já tem essa vivência. Por que essa negação com o lado masculino? Uma negação. Olha, eu não sei te dizer se existe uma resistência A mais... irmã já sabe, a outra irmã já sabe. Por quê? É porque eu penso assim, né? Para além da família, a gente tem amigos, né? A gente cresce num contexto diferente dos irmãos, né? Se relaciona diferente dos irmãos, eu acho que... Mas uma porteira já foi aberta. Então, mas aí a gente entra no lugar da autoaceitação, né? Às vezes, realmente, o mundo está dizendo, sabemos quem é você, sabemos como você vive, o que você gosta, mas aí a gente está indo pelo caminho inverso, externo por interno, né? Será que aquela pessoa se entende daquela forma, se assume daquela forma, se ama daquela forma, que também é outro desafio,
né? Tirar uma pessoa do armário é traumático. Falo isso porque eu acabei de contar minha história e foi muito ruim pra mim. Eu preferia que me deixassem contar o momento que eu entendesse conveniente. Porque tinha a minha questão da autoaceitação. Então, eu acho que esse ponto, ele é importante. A gente considerar de respeitar o tempo do outro. Até no mundo corporativo, eu escuto muito isso. Mas por que fulano não fala lá o que é gay? Porque o fulano não se autoaceitou e tem que deixar o fulano ali. O fulano só vai falar que ele é gay quando ele se sentir confortável. Lugar, né? A gente também não assume a heterossexualidade. Exato. Você proporciona um ambiente confortável para que a pessoa chegue naquele momento. É só isso. A função é essa. É trazer um ambiente confortável para aquilo. Mas a declaração da orientação sexual, ela é individual. Ela não pode vir do externo. Porque ela causa trauma quando você faz isso. E pegando um gancho dessa sua fala, o preconceito ao gay, ele é diferente ao preconceito à lésbica. Eu já percebi. É muito diferente, porque o preconceito gay, ele é violento, ele tem palavras, ele tem agressão. Ele é muito cruel. Não que com a lésbica não tenha, mas com a lésbica... Com a lésbica é um preconceito fetichizado, que as pessoas pouco interpretam que aquilo é um preconceito. Então, numa roda em que nós estamos juntas, por exemplo, o outro se sente na liberdade de falar alguma gracinha pra nós. Isso também é preconceito. Sim. Eu lembro de uma frase que eu ouvi péssima, que o cara falou assim: ai, nossa, tá faltando palmito nessa salada. Assim, em que momento você achou, primeiro que o ambiente que eu estava não era um ambiente que permitia um tipo de diálogo desse, porque existem ambientes para isso. Tem pessoas que gostam de troca de casal, de mistura, mas aquele é o ambiente, e tá tudo bem. O ambiente que eu estava não propicia isso. Eu não estou num ambiente que... Você deu liberdade para isso, então. Pior mas exato. E ainda que eu tivesse dado alguma liberdade de dialogar com a pessoa... dialogar é uma coisa. Exato, uma liberdade de um comentário sexualizado é outra coisa. É outra. Então, a lésbica, ela tem sofre nesse lugar que as pessoas, quem tá de fora, escuta falar, mas ele te elogiou. Não, isso não é um elogio. Não é um elogio. Pra nós, acanha, porque de uma certa forma, a gente se acarinha em lugares públicos com um certo receio. Porque a gente sabe que a gente sofre um olhar fetichizado, um olhar sexualizado. Verdade. Isso é muito ruim pra nós, assim. Por que você tá me olhando assim com desejo, com uma vontade de participar? Participar do quê, se ninguém te convidou? E eu já tentei para alguns amigos homens trazer esse lugar de reflexão. Falei, se você tivesse com a sua esposa e chegasse um cara e falasse, quero participar, você ia gostar? Eu acho que não. É a mesma coisa comigo. Não é engraçado, não é um elogio, não é legal. A gente merece o respeito no nosso lugar de casal e de expor na sociedade. Isso acanha a gente de muitas formas. A gente hoje, a gente até estava comentando sobre isso agora há pouco, a gente anda de mão dada, a gente faz carinho uma na outra, mas isso depois de muito tempo. E também porque a gente criou um certo cabresto, sabe? De não olhar e não reparar no que os outros estão comentando sobre nós. Eu acho que vocês resolveram ser vocês mesmos. Exato. E isso trouxe um lugar de conforto, mas assim, eu gosto de falar do preconceito nesse sentido, porque as pessoas não interpretam que isso é um preconceito. E fetichizar a gente. É péssimo. Não é legal, não é elogio, não é nada. Óbvio que a gente vê notícias e matérias de lésbicas que sofrem com a violência física. E aí fica muito evidenciado que o preconceito, ele tem uma roupagem violenta, né? Agressiva, mas nem sempre. O preconceito, ele também vem em outro formato. E é nesse lugar que a gente precisa refletir. Eu acho. E isso é difícil, entende? Ele vem na fala. Exato. Ele vem na fala. Ele não vem numa pancadaria de quebrar alguma coisa em ou vocês. A gente ser hostilizada, entende? Ali, ó, vira. É mais difícil. Só que esse preconceito dessa forma, ele também precisa ser policiado, porque as pessoas precisam se educar nesse lugar, de não achar que isso é um elogio, assim como a gente discute a questão da mulher, em que o cara faz uma cantada invasiva e ele acha que ele tá te elogiando. E não, ele tá invadindo você. Aí a gente tem que fazer um meia-culpa, porque essas mães não ensinaram. Sim. Essa é a questão. Então a gente tem que
que literalmente ensinar pra esse cara que, isso aqui não é cantada. Isso aqui é falta de respeito. Porque ele não entendeu. Então, ele não vai conseguir aprender se ninguém chamar a atenção dele e falar, vem cá, isso que você acabou de fazer agora não é cantada, querido. Você está faltando com respeito. Independente se ela esteja sem calcinha, com uma saia curtíssima, um topinho, quase aparecendo os bicos. Não dá o direito. Ponto. Porque ninguém ensinou. E a mulher ainda faz pior com o homem, tá? Porque a mulher olha e fala assim, nossa, olha que biscate. Com o filho, junto, porque eu já vi. Dentro da própria comunidade ali, né? Sim, de mulheres ou LGBT, você tem. De referência. Não tô falando de LGBT, tô falando de hétero. Não, eu digo, mas dentro das comunidades, você também precisa ramificar a posição, né? Na questão da mulher, você tem o machismo que é praticado pela mulher. Pela mulher. E aí, esse é um grande problema. E que passa pro filho. Sim. Então, esse filho vai replicar. Replica isso. Então, essa mulher precisa se conscientizar do que ela está fazendo. Ela está falando totalmente errado. Ela está criando um cara escroto. E um cara que possivelmente pode ser um agressor depois. Porque se ela fala várias vezes que aquela mulher, porque usa a saia tal, porque o decote tá dessa forma, é uma mulher que é invalidada, o que ele vai fazer? Pois é muito triste isso. Muito dentro da própria um comunidade, né? Assim, dentro do seu nicho ali, né? Mulher, homens, LGBT, o que seja. A gente ter uma perpetuação de preconceito, né? Da nossa parte, até a gente costuma dizer que num certo momento, né, tem lésbicas que falam, eu sou lésbica, não parece, né? Mas e se parecesse? E daí? Mas se tem que parecer? Exato. E você tem que parecer? E assim, eu estou praticando e perpetuando o preconceito, então, com quem tem um lado masculino mais aflorado, mais evidente, não há problema algum nisso. Então, eu acho que a gente precisa sempre preservar a nossa própria comunidade, seja ela a mulher com a mulher, ou seja, sempre se apoiar, incentivar, trazer conhecimento entre as mulheres, né? Do lado LGBT também, trazer o conhecimento, porque não é porque a gente está dentro daquele núcleo que a gente sabe exatamente o lugar de fala de tudo. No caso da mulher, praticar o machismo, você perpetua um comportamento que maior parte até mesmo aquela própria mulher rechaça. Então, você tem que tomar cuidado nesse lugar para que você também perpetue aquilo que você prega, né? Que é sempre o amor, né? E o respeito. Eu acho que é uma palavra comum a qualquer tipo de situação. E a qualquer ser humano, né? Então, eu acho que é isso que a gente prega quando a gente fala de diversidade. Seja identidade de gênero, seja orientação sexual, seja raça, etnia, religião. Amor e respeito, né? Ela é comum num guarda-chuva diverso. Eu acho que tem muito isso. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que a gente tem que lutar para que a gente não tenha que usar siglas, para que a gente não tenha que dizer que ele é branco, preto, amarelo, cor de abóbora, ou que ele gosta de 2 tipos de homem e de mulher, assim, que a gente possa estar falando daqui a algum tempo, que não seja muito longo, que a gente possa estar falando de seres humanos. Porque nós todos somos seres humanos. Então a gente não precisa de sigla nenhuma. Não precisa. Eu não preciso ter cota. Eu sou muito contra a cota, porém eu acho que é necessário. Eu entendo a necessidade. Sou muito contra ter siglas, porém eu entendo que é uma luta e que a gente não pode invalidar essa luta. Porque foi através disso que vocês conseguiram se achar numa comunidade. Então vocês conseguiram, porque todo mundo nasceu para ser pertencente a alguma coisa, a algum lugar. Então, se você não tem esse pertencimento dentro da sua casa, você vai ter que ter algum canto, porque o ser humano precisa de ter, se sentir pertencente a algum lugar. É que você cria força, né? Quando você se une, você cria força. Você cria força, e infelizmente gente, a gente precisa falar sobre isso ainda. Porque a sociedade é feita de pessoas. Então não é pessoas que é a loira, que é o moreno, que é o branco, que é o preto, que é o gay, que é o hétero. Não. Sociedade são pessoas
que se unem para formar algo, que é a sociedade. E aí Eu isso concordo. toma uma força. Tem uma força muito grande, assim, eu acho que... Então, se a gente ficar se preocupando de ter que falar todas, todos, todes, eu falo, gente, não dá para falar todos, porque todos engloba todo mundo. Engloba eu, você, ela, ele. Engloba todo mundo. Eu penso assim, né, Andrômeda? Eu acho que as siglas, né, elas são importantes. Eu não por invalido, exemplo, jamais. Eu brinquei que antigamente vinha balada GLS, né? Eu não sei se eu me identificava com L ou com S ou com B, eu não sei. Né? Mas, por exemplo, com o local. Com o local, né? Hoje quando a gente vai sair, a gente quer dançar e beber alguma coisa, né? A gente identifica o lugar se é acessível a esse público, né? Sim. Então eu acho que as siglas, tem elas restaurante precisam, japonês, tem né? restaurante chinês, tem restaurante alemão. Exato. Eu acho que claro, né? A sociedade seria muito bom se a gente não precisasse estereotipar nenhuma das letras, tá? Nenhuma dessas caixas, né? Mas eu acho que ter a caixa ali do L, né, foi muito importante, né? E ela ainda é importante. Eu não invalido, gente, de jeito algum, nenhum momento. E eu não acredito ainda. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Eu acho que vai ser duro o trabalho ainda. Vai ser duro, mas quem vai ser é duro. fácil. O trabalho é longo. Amanda e eu, a gente normalmente, a gente brinca, né? Vamos agir normalmente. Como a gente age em casa, né? Isso. Eu faço um carinho nela, eu tô na mesa, eu pego na mão. Né? Pode ter uma mesa do lado com uma família. Foda-se, o problema e a da gente família. Vai, né? Porque se a gente não iniciar... Quem vai vivendo iniciar, normalmente, gente? quem vai iniciar, né? E então, até as postagens, né? Quando a gente conversou sobre isso, que foi a primeira vez que a Bia foi postar, e eu falei, e ela concordou, e a gente chegou nesse consenso de, e a gente não tinha referência. E se a gente pudesse ser referência para alguém de respeito, de amor, de carinho, qual o problema? Já serviu para salvar algumas vidas, pelo amor de Deus. E até a gente mesmo, porque virou natural, assim, a gente não tem receio hoje de postar absolutamente nada sobre nós, né? Quando a gente vai em algum show, ou até o pedido... Ser bem resolvida. Acho que isso é também fundamental. Mas isso foi necessário que a sociedade caminhasse junto, né? Quando a gente fala qual que é o objetivo dos comitês de diversidade, a minha resposta é acabar. Acabar! O meu objetivo é acabar. O meu objetivo não é ter que estar aqui 20 anos, eu ter que estar falando de novo, porque você tem que me respeitar. Saco! É chato isso, é até meio repetitivo. Mas tem que abrir um lugar para que alguém tenha fala sobre isso. Exato, e contar nossa história é criar empatia e criar identificação, que foi o que a gente careceu num determinado período, né? E despertar, não necessariamente na pessoa LGBT, mas na sociedade como um todo, de falar, putz, se eu estivesse nesse lugar, né? Nossa, pra mim, como hétero, foi tão fácil começar a namorar alguém e levar a pessoa em casa, isso era banal. Pra nós não foi uma conquista. Eu brinco que cada passo do hétero pra nós era uma super conquista. Conhecer as nossas mães, passar Natal juntas. Primeira foto. A primeira foto com a mãe dela pra nós foi assim, meu Deus, uma conquista. É uma conquista foi valorizado, mesmo. sabe? É uma por conquista nós, assim. Mesmo. Então, assim, existe isso, sabe? Você é muito mais do que a sua orientação sexual. A sua orientação sexual não diz nada sobre você, não define você em nada. E não diz respeito a ninguém. E ninguém tem nada a ver com isso. Isso, gente. Esse ponto é muito importante. Esse ponto que todo mundo fica se apegando a por que tá a fulana com a fulana. O que me interessa... que muda na sua vida, né? Não, o que me interessa. Não me interessa nada. Eu gosto da Amanda, eu gosto da Bianca. Acabou. Por que as pessoas se preocupam tanto com a vida sexual do outro, cara? É porque tem algum problema na sua, né? Então é melhor você olhar pra e dentro tem muito e entender. tempo, né? Porque vamos combinar.
de ficar tão assim, a gente tem que falar, você vê que isso deve incomodar muita gente. Mas então, é a questão do bem resolvido, né? Mal resolvida. Pra nós, né, ali na autoaceitação, é uma questão de se resolver consigo mesmo. Talvez pro hétero que não tem que passar por esse momento, talvez ele tenha que se resolver de alguma maneira ali com a própria questão sexual, que não significa que ele seja do núcleo LGBT, mas tem alguma coisa mal resolvida sexualmente ali. Tem. Então, quem reclama, quem não aceita, tem problema. E aí você tem que... E olhar pra si não é um movimento fácil. Imagina. Olhar pra si e ficar consigo mesmo... Ficar com a sua sombra. A psicóloga pode falar melhor do que eu, porque a gente... Não vai dar falar mais nada. Recados finais. Recados finais. Bora. 1h07 já. Ó, a gente Deu? agradece super aí o espaço e... Não, eu quero primeiro que vocês deixem um recado pra essa pessoa, ou pra esse adolescente, ou pra esse 60 a mais, a gente nunca sabe. Qual a dificuldade, assim, querido, só vai, né? Eu quero que vocês deixem um recado de incentivo. No final, dá tudo certo. Aqui, o exemplo aqui. Maravilhosas noivas vão casar quando? Esse é o ponto. A data ainda a gente não tem. Ah, tá Mas vai acontecer em breve. Você vai, hein? Você vai, hein? Querida, de florista ou de dama de honra? Escolhe, qual você quer? Dama de honra, gostei dessa Dama ideia. de honra, maravilhosa, lindíssima. Olha, puro brilho. O recado que eu deixo, na realidade, é que é libertador. Tua câmera é essa, tá? Você se aceitar, se assumir, ser quem você é na sociedade, traz uma legitimidade de tudo que você venha fazer. Então, eu recomendo que você se autoconheça. É um trabalho difícil, mas é um trabalho libertador. Então, esse é o recado, tudo é possível. O mundo caminhou bem, não do jeito que a gente gostaria que ele tivesse, mas esse tema, ele tem bastante acolhimento, tem bastante informação sobre isso. Então, acho que a ideia é um pouco essa, assim. O autoconhecimento é libertador. Esse é o meu recado. Pula o muro. Meu recado é muito semelhante ao da Amanda. Assim, eu acredito que a terapia, né, o autoconhecimento, poder falar para alguém, né, que você tem interesse por uma pessoa do mesmo sexo, são desejos, né, ou até o lugar, né, de eu não consigo aceitar o outro que tem esse desejo, né, poder falar isso para um profissional, né, de psicologia, eu não estou puxando saco para minha área. Não, mas é super necessário. É extremamente libertador, né? Eu aprendi muito com os pacientes, atendi muita gente LGBTQIA+, né? Sendo uma pessoa da comunidade, né? Eles me ensinaram muito. Pessoas que nunca falaram sobre isso, falaram, se sentiram melhor, se descobriram, tiveram coragem, né? A coragem de você estar com uma pessoa que você ama não tem que ser vergonhoso, tem que te dar orgulho, né? Isso transforma a sua vida e você vive livre, né? Vive livre. Gatas é sobre o amor. Simples assim. Agradeço plenamente. A gente que agradece. Dá essa mão, né, amor? Segura a mão Nossa, dela ali. microfone, né? E é isso aqui, gente. Isso aqui que é sociedade, isso aqui que é união, isso aqui que é amor, isso aqui que é empatia. É isso aí. Fora disso, tem alguma coisa errada, tá? Sejam super bem-vindas. Obrigada. Quando precisarem, estamos aqui, sempre Nós à disposição. Obrigada, Tá? viu? Obrigada, Bruna. Arrasamos! É isso aí.